Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, você está nos escritórios do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura e esse é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para as perguntas curtas, hoje dos membros do canal, lá no grupo do Telegram. Se você ainda não é membro, clica aí em ser membro, com a bagatela por mês você se torna membro do canal, tem uma série de benefícios, incluindo um grupo no Telegram, onde você pode mandar algumas perguntas, algumas dúvidas, a gente de vez em quando bate papo por lá, você tem alguns bastidores e também tira dúvidas, as perguntas de hoje são de lá. A partir de qual idade você pretende permitir que seus filhos assistam A Paixão de Cristo? Eu não faço a menor ideia. A Paixão de Cristo é um filme muito violento. A Catarina tá com 4 anos, ela tem medo de Toy Story. Eu boto Toy Story e ela fica triste com o Woody perdendo o chapéu, entendeu? Então assim, não vai demorar pra minha filha ver Paixão de Cristo, provavelmente. Ela não é muito de assistir tela, não é muito de ver tela, é muito de ver filme, ela ainda vê Patrulha Canina. É uma coisa que eu vou descobrir com a medida que for acontecendo, tá? A Catarina fica assustada com Patrulha Canina quando o cachorrinho começa a sofrer lá, o cachorrinho tá sofrendo, fica triste. Então assim, eu acho que a Paixão de Cristo vai demorar um bocado. Do que se trata o comentário sobre a capa e a túnica em Lucas 6:29? Jesus está se referindo a roubo? O texto diz: ao que bate numa face, ofereça-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Em Mateus existe uma adição a esse texto que fala sobre tribunal, quem quiser levá-lo ao tribunal para tentar tirar-lhe a capa e tal. Fala de algumas coisas bem sérias do evangelho que envolve a política de não agressão, de pacifismo, até mesmo de não defesa daqueles que vivem debaixo do reino. No sentido de que se alguém tá tentando me prejudicar, eu não me esforço por retaliação. Eu simplesmente permito que as pessoas levem de mim do que elas estiverem tentando levar, porque essa é a postura de desprendimento que o reino gera em nós. É fácil, rapaz. É uma loucura viver aquilo que o evangelho cobra de nós. Mas nós temos um Cristo que não se defendeu, né? Um Cristo que deu a outra face quando tentaram humilhá-lo. Um Cristo que não foi apegado às próprias coisas, aos próprios bens, ao ponto de deixarem levar aquilo que quisessem. Nossa postura é de desapego. Querem levar a nossa capa? A gente entrega a túnica junto, sem nenhum problema em perder quando tentam se levantar contra nós. É, meu patrão, é sério. Ser crente não é bobagem, não. Como ficavam os eleitos durante a Idade Média com o monopólio da Igreja Católica? Ficavam eleitos, certo? Veja, a Igreja Católica Apostólica Romana, como conhecemos hoje, não é a mesma de longo da história. E ao longo da história, houve uma série de rupturas e de ramificações dentro da própria Igreja Católica. A gente às vezes imagina que a Igreja Católica era um grande monolito de doutrina e de verdade, mas isso não existe. Existiam muitas ramificações, muitas divergências, muitos núcleos diferentes de catolicismo romano ao longo da história da Igreja. Então você tinha em cada cidade, em cada ambiente, em cada paróquia, doutrinas, crenças, práticas que iam de forma completamente diferente às vezes. Ora, os cismas que aconteciam na Igreja Católica, ora as correntes que se estabeleciam dentro da Igreja Católica. Existem denominações dentro do catolicismo. E isso é o que dava liberdade para alguns tipos de crença ao longo da história, até chegar no momento de ruptura, onde isso se tornou impossível, que a gente tem a Reforma Protestante, onde ao invés de existir dentro do catolicismo grupos diferentes, você teve um cisma e se separou diretamente do catolicismo. No calvinismo não existe arrependimento. O que existe é uma violação da vontade que leva o homem a se arrepender mesmo contra a própria vontade. Concorda com essa afirmação? De forma alguma. O que existe é uma transformação da vontade. O que se chama aqui de violação da vontade é um termo absolutamente negativo para se referir à transformação da vontade. Eu tenho minha vontade negativa, eu tenho minha vontade pecaminosa, eu sou um homem mau, ruim, depravado, e há um Deus que vem com a sua graça para transformar minhas vontades, meus desejos, para que eu me torne uma pessoa que agora deseja aquilo que é bom. Ele tira de mim um coração de pedra e me entrega agora um coração arrependido debaixo da nova aliança. Isso não é uma violação, porque violação é quando eu tomo indevidamente. Se eu tiro dinheiro de forma indevida da tua conta, eu violei tua conta bancária. Se eu adiciono dinheiro indevidamente na tua conta bancária, você não vai dizer que eu violei a tua conta bancária, você vai dizer que eu deixei lá um benefício. Se Deus pegasse o nosso coração que o ama e nos entregasse à força um coração odioso, seria injusto que nós fôssemos condenados, porque ninguém pode resistir à vontade dele. Mas a partir do momento em que ele pega o nosso coração pecaminoso e nos dá um coração que agora o ama, ninguém vai dizer que isso é uma violação da vontade. Pelo contrário, isso é a graça sendo derramado contra nossas próprias vontades pecaminosas para que agora nossa vontade o queira. Ele transforma a nossa vontade. Ele não nos arrasta à força, ele nos atrai em amor. E isso torna tudo muito diferente. Mateus 6,12. Perdoa nossas dívidas assim como nós também perdoamos nossos devedores. Implica que podemos utilizar as nossas obras como crédito para pedir algo a Deus? Não. Significa que existe uma correlação direta entre uma vida perdoadora e uma vida perdoada. Quem não é perdoador, não é perdoado. Perceba que no grego aqui a correlação temporal não é necessariamente direta, tá? Às vezes a gente pode analisar o texto no português e interpretar, opa, Deus está me perdoando a partir do momento que eu perdoo os outros. Se eu não estou perdoando os outros, então Deus vai parar de me perdoar.
Essa relação temporal, que é muito comum no português, não é tão clara no grego. Porque você tem uma correlação entre o ato de perdão que eu forneço provém de um ato de perdão que eu recebo. Então, Deus me perdoa e o fato dele me perdoar está correlato com o perdão que eu entrego também. O que significa que é impossível ser um perdoado sem ser um perdoador. E isso vai ser expresso nas parábolas logo em diante, quando Jesus fala sobre o homem que tinha uma dívida gigantesca, que foi perdoada, e uma dívida gigantesca, mas que não perdoa a dívida das outras pessoas muito menores, manda espancar e prender pessoas que deviam muito menos quando foi perdoado em muito mais. Como harmonizar Tiago 2,24 com o Sola Fide e as cartas paulinas que trazem a justificação pela fé? O texto diz aqui na NVI: vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. É muito interessante, porque a gente tenta analisar as duas cartas como se fossem escritas pelo mesmo autor, e não é. São dois autores diferentes, e esses autores diferentes usam linguagens diferentes para explicar fenômenos às vezes parecidos, às vezes diferentes. O que é que Tiago está argumentando aqui? Tiago está argumentando que existem dois tipos de fé. Uma fé que é verdadeira e uma fé que é falsa. Uma fé que é fé de fato e uma fé que finge que é fé, mas que não é fé de forma nenhuma. Ele fala de uma fé viva e de uma fé morta. Me diga, fé morta é fé? Não. O argumento de Tiago é que a fé morta não é fé de forma nenhuma, diz que é fé, mas não é fé. O que é que Paulo está falando? Sobre como identificar a fé que é verdadeira e a fé que não é fé. A fé que não é fé é a fé que não tem obras. A fé que é a fé que tem obras. Por isso ele fala que ninguém será justificado somente pela fé. Em que sentido? De que se você tem fé e não tem obras, você não vai ser justificado porque você não tem fé. Porque essa fé sem obras não é fé, é falsa. O argumento de Tiago é muito claro, a gente se confunde porque a gente trata Tiago e Paulo como se fossem o mesmo autor, escrevendo a mesma coisa em sequência. O fato dele dizer o homem não será justificado pela fé somente, parece que ele está se colocando contra Paulo diretamente, onde ele diz que o homem será justificado pela fé somente, independente de obras. O que Tiago vai dizer é, opa, a justificação pela fé só é pela fé que gera obras. A fé que não gera obras não é fé de forma nenhuma, logo não será justificado aquele que diz que tem essa fé que não é fé. O contexto da passagem deixa isso extremamente claro. Tem que fazer muito esforço para fazer o texto significar uma coisa diferente disso. Eu venho a partir do verso 19, eu leio na Nova Almeida atualizada. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Olha, você acredita? Literalmente é tem fé que Deus é um só? Ótimo, essa fé aí até o diabo tem. Verso 20 ele diz, seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. Então a fé trabalhava ao lado das obras, ele dizia que tinha fé, mas agia de acordo com essa fé, e foi por meio das obras que a fé foi consumada. Então as obras manifestavam publicamente essa fé, e se cumpriu a escritura que diz Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Esse é um versículo que diz que ele creu, Abraão teve fé, e por isso foi considerado justo. Essa fé de Abraão é uma fé que se manifestou como? Por obras. O verso 23 é a mesma coisa que Paulo fala. Ele creu e o simples fato de ter crido lhe foi atribuído como justiça. Mas quando essa justiça é atribuída a Abraão pela fé, o que Abraão faz? Abraão manifesta obras. Ele age de acordo com essa fé. Porque se ele só cresce por si só e não fizesse nada, essa fé que o diabo tem, de acreditar em alguma coisa. Mas a fé que Abraão teve, que lhe deu justiça, foi uma fé que lhe fez andar em justiça. Uma fé que não manifesta justiça, que não manifesta obras, não é fé de forma nenhuma. Aí vem o verso 24, assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? A mesma coisa de Abraão. E aí, verso 26, mata tudo. Por quê? Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, fé sem obras é fé? Não é fé. Fé morta é fé? Não é fé. É uma fé falsa, só é fé no sentido de crença, mas é a mesma fé do diabo. A fé salvadora é a fé que gera obras, é a fé que se manifesta por meio de obras. Tentar criar uma ruptura entre Paulo e Tiago é não conseguir ler Tiago direito. Pastor, se em Efésios 2 Paulo fala que só há um povo de Deus, como pode haver ainda a separação de Israel e a igreja? Existe um tipo de separação entre Israel e a igreja que se refere à salvação que Deus trará ao povo de Israel no futuro. Em Cristo Jesus nós somos um só povo, judeus e gentios, não importa mais. Judeus precisam crer em Cristo Jesus para fazer parte do povo de Deus. Gentios precisam crer em Cristo Jesus para fazer parte do povo de Deus. Esse povo de Deus agora é a igreja. Mas mesmo assim, o povo que foi escolhido etnicamente no Antigo Testamento, que não é mais povo de Deus, eu não acredito que Deus tem dois povos, mas esse povo que era povo de Deus no Antigo Testamento e que deixou de ser povo de Deus porque não está em Cristo Jesus, se tornará povo de Deus por entrar em Cristo Jesus no futuro. Porque existem promessas ainda ao Israel étnico. E a principal dessas promessas é que quando houver a plenitude dos gentios, como diz Romanos 11, ou seja,
finalmente se completar o número de salvos gentios, então haverá uma conversão em massa de israelitas que serão parte do povo de Deus através de entrar na igreja. Essa é a minha leitura de Romanos capítulo 11. O que é a lei de Cristo, que é mencionada em Gálatas 6:2 e 1 Coríntios 9:21? Para mim é a lei do Novo Testamento que vem a partir de Cristo Jesus, em contraste com a lei da Antiga Aliança. Quando eles escolhem falar a lei de Cristo, eles sempre falam isso em contextos de contraste com a lei da Antiga Aliança. Em Gálatas é mostrando que nós não estamos mais debaixo da lei da Antiga Aliança. Em 1 Coríntios é dizendo que nós não vivemos mais debaixo da lei. Somos como sem lei, Paulo vai dizer. Então, nós temos lei? Temos lei. Que lei é essa? É a lei de Moisés? Não. É a lei de Cristo Jesus, e essa lei de Cristo Jesus reinterpreta, aprofunda e aplica os princípios morais da lei de Moisés a nós hoje. Mas não é mais um seguir a lei de Moisés no sentido normativo que os judeus seguiam a lei de Moisés, mas é no sentido didático que nós aplicamos a lei de Moisés, não na sua lei específica, mas no princípio moral por trás da lei. Jesus faz isso quando aprofunda as questões da lei para questões do coração. Paulo faz isso quando, por exemplo, cita leis de Deuteronômio sobre bois. Você não pode tapar a boca do boi enquanto o boi come. Ele diz, por acaso foi pensando em bois que Deus escreveu isso? Foi, os judeus aplicavam isso aos bois. Ele vai dizer, não, foi pensando em nós, os pastores. Ou seja, Paulo entende que o sentido mais profundo, o sentido pretendido por Deus na lei do Antigo Testamento, era o sentido moral por trás, não era a lei em si que foi estabelecida para o povo judeu. Para mim, a lei de Cristo passa justamente por esse tipo de aplicação do Antigo Testamento a nós hoje, a partir de Cristo Jesus. Sou cristão e desempenho um papel de ativismo político. Como ser firme e incisivo contra os absurdos políticos defendidos por aí, sem desonrar a Deus? Cara, difícil, hein? Você precisa manter a sua integridade. Para começar, pensando na sua integridade mais do que na possibilidade de sucesso político, ou o que é que seja. Foi o Max Weber, quando escreveu aquele livrinho Ciência e Política, Duas Vocações, ele faz uma palestra sobre a vocação política, ele diz que é incompatível ser um político e ser um cristão, porque a vida política cobra uma ética que vai em total oposição à ética cristã. E ele tinha uma gota de razão, tá? O sucesso político depende de uma série de concessões que vão contra o seu cristianismo. Por isso, talvez você, como militante político, esteja fadado ao fracasso, mas será abençoado pela integridade, ao viver de acordo com os princípios bíblicos, onde você cobra os que estão errados, não faz conchavos falsos, não age de modo espúrio, cobrando o que é bom e o que é justo para a sociedade. Alguns terão a bênção de, alguma forma, ter relevância política, mas talvez essa não seja a expectativa de um cristão nesse cenário. Você pensa que os padrões de exigência e de santificação foram aumentando conforme a progressão da revelação? Por exemplo, porque hoje se exige monogamia, ao passo que reis como Davi e Salomão, além de serem casados com muitas mulheres, também tinham concubinas? Rapaz, que perguntinha boa, hein? Eu acredito que a lei do Novo Testamento representa o padrão maior do caráter de Deus para o seu povo. Eu acredito que a lei do Antigo Testamento era uma aliança menor, inferior, humana até, onde Deus também gerenciava o pecado. De modo que debaixo da lei do Antigo Testamento você tinha descrentes. Eu falo isso com muita frequência. A linguagem de Hebreus é que a aliança anterior era uma aliança humana, era uma aliança menor, era uma aliança da carne, era uma aliança inferior. Então quando a gente olha para o Antigo Testamento não representa o padrão moral absoluto de Deus. As pessoas dizem que a lei é o caráter de Deus. E eu não acredito nisso. Eu acredito que a lei de Cristo é o caráter de Deus manifesto a nós hoje. A lei do Antigo Testamento era uma aliança menor, onde Deus também gerenciava pecadores debaixo dessa lei. E por isso o padrão de Deus se torna mais absoluto, mais correto, no ápice da revelação que se dá na obra de Cristo Jesus. Por isso que nós, que estamos hoje debaixo da lei de Cristo, estamos muito melhor, temos um acesso muito maior a Deus e um tipo de vida muito mais próximo da vontade do Senhor do que qualquer cristão do Antigo Testamento. Por isso que o menor do reino dos céus é maior que o maior da Antiga Aliança, como Jesus fala sobre João Batista. João Batista foi o maior homem da Antiga Aliança. O menor da Nova Aliança é maior que João Batista. O cristão tem uma moral privada, porém houve períodos, e ainda pode haver no futuro, em que o governo era cristão. Como você não é teonomista, como pensam que as leis desses governos deveriam ser? Em que elas devem ser baseadas? Eu acredito que o cristianismo não tem um sistema amplo de leis para governos, porque não existe governo cristão, do mesmo jeito que não existe tinta cristã, do mesmo jeito que não existe TV cristão, do mesmo jeito que não existe matemática cristã, do mesmo jeito que não existe carro cristão, do mesmo jeito que não existe governo cristão. Não dá para um governo ser cristão, porque só quem é cristão são as pessoas. As pessoas são cristãs, elas podem tomar certas atitudes a partir da sua cosmovisão cristã, mas elas não cristianizam as coisas, porque o cristianismo é um projeto de salvação pessoal da alma para a formação de uma comunidade, e essa comunidade é a igreja, não será o Estado. Então eu não acredito que exista uma série de leis cristãs que provém da Escritura, mas existem certas aplicações do cristianismo
à vida pública, que a partir do momento que nós entendemos que a função do Estado é produzir bem-estar social, nós entraremos na vida pública para produzir bem-estar e justiça a partir da nossa visão cristã, o que envolve cuidado dos fracos, proteção dos miseráveis, valorização da vida e várias coisas desse tipo. A Escritura diz coisas que podem ser aplicadas à política. Agora, boa parte desse processo também será um processo de compreensão da realidade. Quando a gente fala de cosmovisão, a gente fala de momento vertical de significado, ou seja, a gente compara Deus com a realidade, o que é que Deus revela na sua palavra sobre o mundo, então a gente tem algumas composições acerca, por exemplo, de política, a partir daí, mas existe também um movimento horizontal de significado, onde comparamos coisas com coisas. Então existe um processo científico de observar o mundo, observar a realidade e chegar a conclusões sobre o que é melhor para as pessoas a partir de uma leitura da vida. Por exemplo, eu sou alguém de economia liberal. Eu creio em uma economia bem liberal. Eu acredito que parte da minha crença liberal acerca de economia provém de um momento vertical de significado. Eu acho que a Bíblia me aponta a uma visão simples do governo, de uma visão de governo onde o governo não deveria se meter nas relações sociais e econômicas dos indivíduos. Posso defender isso biblicamente, tá? Mas eu tenho certeza que a maioria das minhas posições liberais não provém da Escritura. Provém de observar a realidade e chegar a conclusões a partir de como sociedades funcionam melhor. Um cristão que está no governo é um cristão que vai ter esses dois momentos, tanto vertical como horizontal de significado, para compor um sistema de leis que seja justo e bom. Como lidar com pensamentos intrusivos, principalmente relacionados à fé, como você não acredita em Deus, por que é que você ama Deus e afim? Todos nós temos pensamentos intrusivos, isso é a coisa mais normal, mais comum do mundo, e isso aparece na vida de todo mundo. O que você faz é ignorar esses pensamentos intrusivos. Eu tenho eles o tempo inteiro, eu não posso estar num lugar alto, subir num lugar alto, eu penso, mas e se eu me jogar lá embaixo, se eu cair? Sabe? O mais normal do mundo, tá? Esses pensamentos intrusivos são a coisa mais comum na vida de todo mundo. Agora, esses pensamentos intrusivos podem chegar ao nível de tornar a vida insuportável. Aí é possível que você tenha um transtorno obsessivo e você precise, com isso, de ajuda terapêutica e de aconselhamento pastoral para lidar com esse tipo de pensamento. Agora, você não é os seus pensamentos. Lembre disso, você não é os seus pensamentos. Você não é os pensamentos. Você é o que você faz com os seus pensamentos. Efésios capítulo 2 fala que nós não somos mais escravos dos pensamentos. Então os pensamentos estarão lá, eles não são totalmente transformados pela conversão, mas o modo como nós interagimos e lidamos com os nossos próprios pensamentos muda a partir do poder do Espírito Santo. Você não precisa seguir nenhum pensamento intrusivo, porque isso faz parte da vida comum. Lute contra eles e continue vivendo sua vida pela fé, sendo aceito por Deus, mesmo com um monte de ideia estranha na cabeça. Adão tinha os atributos masculinos e femininos antes da criação de Eva? Eu não acho que Adão precisava concentrar em si todos os atributos da humanidade, porque Eva ainda não existia ou porque Eva foi criada dele. Até porque Eva foi uma nova criação, não foi uma divisão do homem ao meio, foi uma nova criação a partir de um pedaço do homem. Não precisava ter um outro cromossomo, não precisava de nada disso, porque é um ato criacional de Deus a partir de um pedaço de Adão. Assim como a terra, o barro, não possui todas as características do homem e da mulher, mas Deus criou o homem a partir do barro, o homem não precisava ter todas as características da mulher, porque Deus criou a mulher a partir do homem. Não faz nenhum sentido. Vi um vídeo no Reels do Instagram que falava sobre um plano de redenção para cada raça de anjos. O que acha sobre isso? Eu acho que parabéns você tentar provar isso pela Escritura. É impossível provar isso pela Bíblia, tá? Garanto que a Bíblia não fala nada disso. O membro da igreja deve satisfação ao pastor em um dia que não for ao culto? Depende. Depende. É uma igreja pequenininha, onde cada presença conta, né? Às vezes avisar é um jeito educado, sabe? Gente, não vou domingo e tal, tive um problema aqui, vou visitar um parente e tal, coisas assim. Uma igreja grande, é improvável que o pastor fique fiscalizando o tempo todo, quem foi, quem não foi. Às vezes, quando a gente sente muita falta de alguém, a gente manda mensagem, não te vi domingo, tudo bem por aí, lembrei de você, tal. E pastor, não deu pra ir e tal. Agora, o que não dá é você querer viver a sua vida de igreja, fazendo turismo congregacional o tempo inteiro e não querer que ninguém se meta na sua vida. Pessoas e pastores vão se meter na sua vida se você faltar demais, porque você é relacionado a uma comunidade local. Você não é de todas as igrejas, você é de uma igreja, porque é uma igreja que lhe pastoreia. Então, em algum nível, você deve satisfação à sua própria comunidade. Claro que não pode também ser, né, coisa demais, exagerada, ou o que é que seja. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Isso é Mateus 15, 26 e 27. Considerando a mulher sendo uma estrangeira, Jesus compara todos os povos que não são de Israel com cachorrinhos. O que significa? O termo cães era o termo que era usado para os membros de outras religiões e muitas vezes para os gentios pagãos. O termo cães era usado para eles. Então, quando Jesus chama ela de cachorra, não é? De cadela, né? De cachorrinho, ele está dizendo que ela não é filha, não é da raça eleita, e ela provavelmente era seguidora de algum outro tipo de religião, que não era a religião judaica. E Jesus diz: eu vim para pregar o evangelho ao meu povo, aos meus filhos, ao povo de Israel. Por que eu pararei de pregar para esses para pregar aqueles que são de outras religiões? O termo cão pra gente é muito pesado, né?
chamar alguém de cão, de cadela. Tem até um sentido sexual, né, envolvido. Mas era um xingamento religioso, digamos assim. Era uma forma de expressar alguém que segue uma religião não judaica. O que ela faz? Ela responde com fé. Olha, eu sei que eu sou de uma religião não judaica, eu não sou membro do povo judeu, mas eu me contentaria em comer das migalhas que caem da tua mesa. O que ele faz? Ele traz ela à família da fé. Bom, essas foram as perguntas de hoje. É sempre um prazer responder os membros do canal. A gente tem vídeo sempre terça e quinta-feira, às 10 horas da manhã. Então não deixe de se inscrever no canal para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.